O tema da palavra hoje é os mistérios do reino de Deus. Repita comigo, os mistérios do reino de Deus. A palavra reino de Deus, ela é falada mais de 150 vezes na Bíblia. E esse é o tema central dos 4 evangelhos. Nós precisamos entender o que significa o reino de Deus e quais são os mistérios que envolvem essa palavra. Aqui em Marcos capítulo 4, versículo 11, Marcos 4, 11 diz assim: Ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. O que Jesus está dizendo aqui é que seria dado a nós a revelação do reino de Deus. Mas aqui está dizendo que a vós outros. Ele estava falando ali com os discípulos, que os discípulos teriam a plena revelação do reino de Deus. Quando nós falamos a palavra reino de Deus, talvez o que vem à sua mente é um reino futuro em que nós iremos viver. Mas quando Jesus falou do reino de Deus, ele não estava exatamente falando do reino futuro. Ele estava também falando de um reino futuro. Porque o reino de Deus, na sua total plenitude, é no futuro. Mas é interessante que o texto diz aqui, ele lhes respondeu: a vós outros vos é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora tudo se ensina por meio de parábolas. Aos de fora de quê? Aos de fora daqueles que não participam do reino de Deus. O que significa? Significa que os discípulos estavam participando do reino de Deus, assim como eu e você. Nós estamos inseridos no reino de Deus. Coloca a mão no seu coração e diga: eu estou inserido. Vocês não tomaram café da manhã, né? Então vamos falar de novo então. Então se você não tomou café da manhã, você está mais forte ainda. Você está de jejum, melhor ainda. Vamos lá. Fala assim, eu estou inserido no reino de Deus. Está vendo que pode ser sempre melhor? Glória a Deus. Então aqui está dizendo que para os de fora, esses mistérios não seriam revelados. Mas para nós, seria, o que significa que nós estamos dentro do reino de Deus. Então o reino de Deus não é um reino futuro, mas é o reino de um rei que veio, chamado Jesus. E ele implantou o seu reino aqui. E ele mandou que nós fizéssemos o mesmo. Que esse reino fosse edificado, que esse reino crescesse, que nós falássemos a respeito desse reino, de como esse reino se expressa. Então você e eu fomos chamados para fazer o reino de Deus crescer na terra. Amém? Posso ouvir um amém? Nós fomos chamados para pregar o evangelho. E os 4 evangelistas falam muito a respeito do reino de Deus. Eles explicam a respeito do reino. Às vezes está reino de Deus, outras vezes reino dos céus, mas a expressão é a mesma. E ali eles falam o que significa, quais são os mistérios do reino de Deus. E eu quero falar com você nessa manhã desses mistérios. O que significa o reino de Deus? A primeira coisa que você tem que entender é que o reino de Deus, ele é de origem celestial. Ele não é de origem terrena, porque Jesus, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 4, que ele desceu do céu e veio na terra para implantar o seu reino. Ele deixa todos os seus atributos de Deus no céu, se transforma em homem para morrer por nós. Então o reino, ele é de origem celestial. Quem pode dizer amém? Abra sua Bíblia em João capítulo 3, versículo 27. João capítulo 3, verso 27. Olha o que diz. Respondeu João: o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Então o reino de Deus, ele tem a sua origem no céu, porque foi de lá que Jesus veio para nos salvar.
A origem do nosso reino aqui, que nós estamos vivendo, que é o reino da igreja, o tempo da graça, é celestial. A origem é celestial. Porque a Bíblia diz que ninguém pode receber nada se do céu não lhe for dado. Então toda a autoridade que existe na terra foi dada pelo céu. Agora significa que tudo que acontece na terra é vontade de Deus? Não. Não. O único lugar em que a vontade absoluta de Deus é feita é no céu. Porém, nós aqui na terra, hoje, temos a responsabilidade de pregar a respeito desse reino. De falar que existe um rei, Jesus, e que ele morreu por nós, para nos salvar e nos levar para um reino eterno. Agora, como que nós vamos então manifestar o reino de Deus? Como é que você manifesta o reino de Deus aqui na terra? Olha Romanos capítulo 5, versículo 17, abra por favor. Romanos capítulo 5, verso 17. Olha o que diz aqui: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Preste atenção. A fonte do nosso reino, a origem do reino de Deus é do céu, mas ela deve ser implantada na terra. E como nós vamos implantar o reino de Deus na terra? Pela abundância da graça e o dom da justiça. O reino de Deus não pode ser implantado por um conjunto de regras e leis e doutrinas. O que está dizendo aqui é que nós vamos reinar. Nós vamos reinar no reino do nosso Senhor, porque nós somos os súditos desse reino. Então nós vamos reinar pela abundância da graça e o dom da justiça. Nós precisamos entender que Deus ele já nos deu o caminho para implantarmos na terra o reino de Deus. Eu posso ouvir um amém? Romanos 14, 17 diz assim: porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, quando nós pregamos a palavra de Deus, o nosso propósito é implantar a justiça de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria. Quando nós implantamos o reino, nós vamos implantar também a justiça de Deus, a paz de espírito, que excede todo entendimento, e a alegria. Nós precisamos estar alegres na presença de Deus. Quando você vem para o culto, você tem que vir com o coração totalmente aberto, alegre. Você vai encontrar com Deus, você vai ter um encontro com Deus, você vai ter um encontro com o seu irmão, com pessoas que você conhece, você vai poder orar, você vai poder receber oração. Quantos aqui estão entendendo? O reino de Deus é justiça. Porque nós fomos justificados. E é isso que nós temos que pregar para as pessoas. Nós precisamos dizer a elas que elas já foram justificadas por Cristo. Mas essa justiça ela só pode se manifestar pela fé. As pessoas só podem ter acesso a essa justiça e tomar posse dessa justiça pela fé. É por isso que ninguém vai ser salvo se não for pela fé. A salvação é pela fé, pela graça por meio da fé. Então, quando nós pregamos o evangelho, o reino de Deus, o que vai acontecer é que as pessoas vão se tornar justas. Não justas no sentido natural, no sentido do caráter. Isso também, porque quando Deus entra na vida de alguém, Ele vai transformar o caráter daquela pessoa. Porém, nós estamos falando de uma justiça em que Jesus morreu, derramou o seu sangue, nos lavou e nos declarou justo. O evangelho nada mais é do que uma declaração de que as pessoas são justas. Mas esse evangelho só pode ser acessado pela fé. Se a pessoa não crê, ela não recebe a justiça de Deus. Mas o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é paz. O mundo está perturbado, é muitas coisas.
Tem muitas coisas nesse mundo que perturbam. É um problema familiar, um problema de enfermidade, um problema financeiro, um problema talvez de divisão dentro da família. Há muitos problemas. Mas aqui está falando que o reino de Deus é justiça e paz. Nós precisamos ter paz. Paz é uma condição de acreditar plenamente que o Senhor pode resolver os nossos problemas. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha só, preste atenção. Se o reino de Deus é alegria, paz, se o reino de Deus é justificação, justiça, paz e alegria, eu preciso estar feliz naquilo que Deus me mandou fazer. Você precisa pregar o evangelho com alegria. Quando o seu líder desafiar você a ir para uma praça para pregar o evangelho, ou quando você for desafiado por nós a fazer isso, faça com alegria. Faça com alegria no seu coração. Nós estamos aqui diante do encontro. Leve pessoas para o encontro. Porque nós precisamos ficar alegres com o ministério que o Senhor nos deu. Porque a palavra diz que Ele nos concedeu, a igreja, o ministério da reconciliação. Nós temos a missão de ligar o homem pecador com Deus Santo. Nós fazemos a ponte hoje, através de Jesus. Quem pode dizer amém? Amém? Se o irmão estiver dormindo, você está autorizado a dar uma cotovelada nele santa. Uma cotovelada santa, tá bom? Já estou vendo uns dormindo aí. Se eu estou fazendo você dormir também, eu também vou te acordar. Dá uns gritos aqui, ou então vou ficar em silêncio. Quando fica em silêncio, a pessoa acorda, né? Deixa ela dormir para não atrapalhar. Mas olha só, preste atenção. Então, esse reino de alegria, você vê que às vezes, irmãos, tem pastor reclamando, né? Que está pesado, porque está muito pesado para ele a obra de Deus. Às vezes um missionário que está num país pobre reclama, porque aqui no Brasil a igreja tem ar-condicionado, tem cadeiras confortáveis, e começa com aquela proposta legalista tão errada. Deus chamou ele para estar lá, então não reclama. Se ele estiver achando ruim, fica lá bem no Brasil. Pode sentar aqui, tem ar-condicionado. Mas isso não pode incomodar as pessoas, porque o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Se eu estou aqui no Brasil, eu tenho que estar feliz. Se eu estou lá na África, eu tenho que estar feliz. Foi Deus que me chamou, então você tem que estar feliz onde Deus te colocou. Justiça, paz e alegria. Isso é o reino de Deus. Pastor, mas a crítica não é válida? Tem crítica que é. Claro que tem crítica que é válida. Nós não podemos desprezar todas as críticas, mas nós não podemos ter uma postura crítica em relação ao nosso chamado, amém? Se Deus te chamou para ir para a África, o lugar mais pobre que existe, foi Deus. Olha, Deus vai te sustentar e você vai ficar feliz, porque isso é o reino de Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A segunda coisa, segundo mistério do reino de Deus, é que a Bíblia diz que o reino de Deus ele não vem com visível aparência. Lá em Mateus capítulo 17 fala isso, mas olha, preste atenção. A Bíblia fala que o reino de Deus não vem com visível aparência porque ele estará dentro de vós. As pessoas olham para você, elas não conseguem ver o reino de Deus. Mas com as suas ações você pode demonstrar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa aqui. Nós não conseguimos ver as coisas espirituais que acontecem ao nosso redor. Mas acontecem muitas coisas que você não tem nem ideia que acontece. De muitas vezes... eu acredito que muitas vezes nós passamos perto de bandidos, ou estamos numa situação de risco sem perceber. Isso aqui é coisa minha, pastor Rubens, agora não está na Bíblia, tá bom? Quando eu falo que é opinião, você tem todo o direito de discordar. Quando eu falo que é da palavra, é a palavra, você não pode discordar. Mas isso é uma opinião minha. Muitas vezes você fica invisível. Pastor, você está falando coisas absurdas. A gente já ouviu o testemunho de pessoas, né, em situações como essa, que ficaram invisíveis. Contei aqui a história daquele missionário, esqueci o nome dele agora, que faleceu, que o carro estava cheio de Bíblia, quando o guarda abriu, estava num país, perseguiu o evangelho, ele perguntou, o que você vai fazer com esse tanto de tomate? Ele viu o tomate onde está a Bíblia. Esse pastor, um pastor renomado, conhecido, missionário, um dos maiores missionários que já pisou na terra. Então acontecem coisas que Deus muitas vezes desvia setas malignas que são lançadas contra você, coloca uma proteção sobre você para desviar setas malignas, coloca uma proteção, uma armadura em você para desviar enfermidades. Coisas extraordinárias acontecem, nós nem percebemos às vezes.
Quando eu tinha 11 anos, 10 anos de idade, minha irmã ela nasceu com um problema no coração. Tinha 10 anos. Isso foi no ano de 1986. Tem muito tempo. E aí minha irmã ficou internada, minha mãe ficou com ela, recém-nascida, minha irmã. E eu tinha que levar. E aí todo dia minha tia fazia comida e eu levava para minha mãe no hospital. Com 10 anos de idade, eu já rodava, morava em Anápolis, já rodava de ônibus Anápolis para todo lado. Naquela época era tudo muito diferente de hoje, né? Hoje, tudo muito mais difícil. E eu ia levar comida para minha mãe. Teve um dia que eu estava no corredor para levar comida para minha mãe, e naquele dia eles não iam deixar ninguém entrar. E se você dá uma missão para um menino que tem 10 anos, e ele não consegue cumprir aquilo, ele fica extremamente ansioso, preocupado, ele não sabe como resolver aquilo. Naquele dia a comida não ia poder entrar, minha mãe não ia me ver. E quando eu chego no corredor, era uma subida, uma rampa, já estava aquele tanto de gente ali, e o portão trancado, e as pessoas ali reclamando, porque o hospital naquele dia não ia deixar entrar comida e tal. Eu fiquei calado, um menino de 10 anos de idade, eu fiquei só olhando, parado ali, e a gente estava no meio da rampa, esse portão era bem no meio da rampa, e desceram 2 jovens nessa rampa, 2 meninas assim, talvez 14 anos, 13, 14, 15, alguma coisa por aí. E elas desceram de mão dada, elas estavam assim com os braços cruzados, as duas, e conversando as duas aqui. Elas desciam conversando e rindo. Elas riam, né? Elas conversavam e riam, foi vindo, em direção ao portão que estava trancado. E aí eu estava um pouco mais atrás. E elas simplesmente apontaram para mim e falaram alguma coisa. E eu não entendi o que elas falaram. Elas apontaram para mim, tinha várias pessoas ali, mas elas apontaram para mim e falaram alguma coisa para mim que eu não entendi. E continuei lá. Só que veio algo na minha mente, peraí, ela está me mandando ir pelo outro lado. Mas de fato eu não ouvi o que ela falou. Mas veio algo assim, ela está me mandando ir pelo outro lado do hospital, que era o lado onde os médicos entravam. Só médicos podiam entrar. E eu saí correndo no hospital evangélico de Anápolis. Saí correndo, fui para outra rampa, cheguei lá, não vi ninguém. De repente, uma rampa igual a outra do outro lado, só que era uma rampa onde entravam os médicos. Desce as meninas do mesmo jeito, conversando e rindo, conversando e rindo. Elas não olharam para mim em nenhum momento, elas só falaram assim, ó. Quando elas chegaram no portão, elas falaram, abre para ele entrar. Elas não olharam para mim, só falaram assim, abre para ele entrar. Tinha um guarda lá, e ele foi e tirou a corrente. E eu entrei para levar comida para minha mãe. Naquela época eu não tinha discernimento, mas irmãos, foi anjo ali. Você sabe que muitas vezes você pode conversar com anjo e não sabe o que é. Talvez ele para você na rua e te pede uma informação, só para te livrar de um acidente. O reino de Deus é tão poderoso, meu irmão. O reino de Deus é tão poderoso. E não é porque você não vê que não é verdade o que eu estou falando aqui. Pastor, você está viajando. Não, a Bíblia diz que muitos receberam um anjo nas suas casas, sem saber que eles eram anjos. Está na Bíblia isso, meu irmão. Isso é o reino de Deus. Nós estamos cercados da proteção de Deus em todo o tempo, porque nós fazemos parte do reino de Deus. Você faz parte do reino de Deus. E esse reino te protege. Isso significa que tudo vai dar certo sempre? Não, vou chegar nesse ponto também. Quero falar também sobre isso. Mas eu vou ler o texto que está aqui em Lucas 17, que diz: interrogados pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Então o reino de Deus, ele não é esse prédio, como a pastora Poliana falou na semana passada, nem é um conjunto de regras e obrigações. Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não é uma religião, porque a Bíblia diz que ele não vem com visível aparência, ele estará dentro de vós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, nós temos que expressar esse reino.
O reino de Deus, você precisa entender que ele é de dentro para fora, ele é de dentro de você para fora. Porque a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. O que significa que quando você prega a palavra, do seu interior está fluindo vida. Mas eu não estou falando de vida bio, não estou falando da vida biológica, eu estou falando da vida do tipo de Deus, estou falando da zoe vida. Quando nós pregamos a palavra de Deus, o que está fluindo de dentro de você é vida, mas é a vida do tipo de Deus, é a vida eterna. Quando você está falando do Evangelho, quando você prega, quando você fala da justiça de Deus, quando você fala da graça de Deus, quando você fala da alegria de viver no Espírito Santo, do seu interior fluirão rios de água viva. E onde essa água toca, ela cura. Ela traz vida. O casamento está destruído, mas aquele rio de água viva que está dentro de você, Deus vai usar você para aquele rio de água viva tocar naquele casamento e restaurar. Deus vai usar você quando alguém estiver enfermo, para o rio que está dentro de você, da água viva, tocar aquela pessoa e trazer cura sobre ela. Isso é a manifestação do reino. O mistério do reino de Deus está aí. Está dentro de você o reino de Deus. E você tem poder para mudar a vida das pessoas que estão nas trevas. Então diga comigo, o reino de Deus não é de fora para dentro. É de dentro para fora. Por que é de dentro para fora? Porque você nasceu de novo, você converteu. O Espírito Santo entrou em você. E quando o Espírito Santo entrou em você, ele capacitou você. Ele deu a você dons. É como se nós tivéssemos aqui uma armadura com espada, com capacete, que nos protege. Mas também a arma que nos ajuda a atacar tudo aquilo que é ruim. Nós temos armas espirituais, você não pode duvidar disso. E mesmo que você não veja coisas sobrenaturais acontecendo, elas acontecem. Porque o reino de Deus, ele é aqui. Ele, na verdade, começa aqui. Quando nós somos usados para curar alguém, você está sendo usado para fazer exatamente o que vai acontecer no reino futuro. Quando vier a plenitude do reino de Deus. Quando nós estivermos na plenitude do reino de Deus. Porque no reino de Deus não há enfermidade. Quando nós oramos com alguém, aquela pessoa é curada, você está manifestando aquilo que é o reino de Deus. Que não há enfermidade no reino de Deus. Nós ainda estamos no momento de transição, mas nós temos que orar pelos enfermos. Porque a palavra diz que Jesus levou as nossas enfermidades, amém? As nossas dores ele levou sobre si e nos deu autoridade para orar com eles. A palavra diz que muito pode por sua eficácia a oração de um justo. Então, quando você ora com alguém e aquela pessoa é curada, você está exatamente manifestando o que o reino é. Porque não há enfermidade no reino de Deus. Quando você ora com alguém e expulsa o demônio daquela pessoa, você está manifestando o que o reino é. Porque não há demônios no reino de Deus. E por isso temos que orar pelas pessoas. Para que elas saiam das trevas. Para que elas sejam curadas. Para que casamentos sejam restabelecidos, restaurados. Isso é a manifestação do reino de Deus na terra. Amém? E Deus quer usar você. Fala para o seu irmão, Deus quer usar você. Mas precisamos experimentar o que é o reino de Deus. Você precisa entender que o reino de Deus, ele só começa aqui. Nós estamos na primeira etapa do reino de Deus. Mas não podemos duvidar de que estamos, porque estamos. A promessa para nós é de que nós vamos viver, vamos comer o melhor da terra e que vamos viver o melhor aqui. Mas isso não significa que tudo vai dar certo sempre. E daqui a pouco eu quero entrar nisso. É verdade que o reino de Deus, que a plenitude do reino de Deus não foi implantada ainda. Ela será, quando a vontade perfeita de Deus será feita aqui. Aqui em 2 Coríntios capítulo 6, verso 4. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 4.
É verdade que o reino de Deus ela é principalmente a esperança de uma vida eterna sem dor, sem choro, está escrito lá em Apocalipse que vai acontecer. Olha o que está escrito aqui. Pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos, como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias. O que significa isso aqui? Significa que nós vamos passar por essas coisas enquanto estivermos aqui. A verdade é que desde que eu me converti, porque antes de me converter, como eu disse, a minha esperança era o futebol. Hoje, a minha vida é totalmente diferente. Deus me levantou, eu sou um pastor, eu estou feliz de ser um pastor. Mas a minha esperança é realmente a plenitude do reino de Deus, como a sua também deve ser. Mas enquanto nós estivermos aqui, ainda que nós vamos ter muito mais vitórias do que derrotas, isso não significa que não seremos derrotados em algum momento. Que não vamos passar por prova, porque está escrito aqui que iremos. Olha só, pelo contrário, em tudo recomendamos-nos a nós mesmos como ministros de Deus. Falando de pessoas aqui que têm um ministério, né? Na muita paciência, nas aflições, nas provações, nas angústias. Então veja, vai ter angústia, vai ter aflição. Lá no céu não tem nada disso. Não haverá nenhuma barreira. Mas eu queria deixar algo aqui para você nunca esquecer. Você só tem uma oportunidade na sua vida. E o que eu estou falando é só para nós. Não vale para o céu. Você só tem uma oportunidade na sua vida. Uma. De adorar a Deus. Em meio às dores. Lá no céu é tudo perfeito. Os anjos adoram o Senhor. Mas eles não sofrem. Não tem lágrima. Não tem dor. Como é que você acha que fica o coração de Deus no dia que você... Um dia de dor, um dia de perda, você se ajoelha e adora. Como é que você acha que fica o coração de Deus? Quando você perde um ente querido, mas ainda assim no velório, você canta um hino de adoração. Nós só temos uma oportunidade de adorar a Deus em meio às dores. É agora. É aqui. Não que nós vamos ter uma vida de sofrimento, mas nós vamos passar por momentos difíceis. Os irmãos estão me entendendo? Não perca a esperança quando você estiver sofrendo. Há uma esperança para nós, que vai muito além de qualquer coisa que nós já experimentamos nessa terra. Nós podemos experimentar coisas muito boas aqui, é fato. Mas também está dizendo que nós vamos passar por dor. Está escrito que nós teremos aflição. Que tal adorar a Deus em momentos como esse, de extrema dificuldade? No momento que parece que está tudo contrário. Você está vendo, parece que o seu mundo desabar. Mas ali você está adorando a Deus. Eu te digo, você só vai ter uma oportunidade de fazer isso agora, só nessa vida. Os anjos adoram porque eles estão num lugar que é perfeito, mas nós não estamos. Nós estamos num mundo caído. E quando nós somos exortados por Deus a implantar o reino de Deus, ou estimulados por tantos homens de Deus do passado que fizeram isso, e que está escrito, é porque exatamente nós queremos tirar o sofrimento do mundo o máximo que pudermos. O reino de Deus precisa expandir na terra, porque o mundo jaz do maligno. Mas onde o reino de Deus é implantado, o sofrimento sai. Quantos aqui estão me entendendo? Nós podemos passar por sofrimento, mas nós não vamos viver nele. Isso é transitório. Olha, não importa o que você esteja passando, ouse ajoelhar e orar. Ouse adorar o Senhor, mesmo que a circunstância seja completamente contrária. Está faltando muitas coisas, então adore a Deus porque Ele é o seu suprimento. Adore a Deus. Eu te digo, fazer parte do reino de Deus não te garante que você vai vencer sempre. E também eu quero te dizer, o sofrimento não é culpa de Deus. Não, pastor, não é. Não culpa a Deus por aquilo que Deus não quer.
Mas Deus não permitiu, não é porque Deus permitiu que é a vontade dele. Nós precisamos entender que existe uma diferença de Deus permitir ser a vontade de Deus. Deus permite que crianças morram, sim, mas não é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é essa. Deus permitiu um acidente? Permitiu, mas não é a vontade dele. O mundo jaz do maligno. Você precisa entender que nós vivemos num mundo mau. O mundo é perverso, é cruel. Nós temos um adversário chamado diabo. O sofrimento é por causa do mundo. O sofrimento é por causa do diabo. O sofrimento é por causa da nossa carne. O sofrimento é por causa de escolhas erradas que nós fazemos e não por causa de Deus. Mas as pessoas, elas inconsequentemente culpam a Deus pelas coisas ruins, mas não atribuem a Deus as coisas boas. Quando uma criança morre, Deus quis que fosse assim. Deus não quis que fosse assim. Deus só permitiu. Mas Deus não podia interferir, eu te digo. Deus interfere no reino dele, para nós aqui, e nos livra do mal. Ele faz isso muitas vezes, como eu comecei dizendo aqui. Mas é fato que nem sempre nós vamos vencer. Vão haver momentos que nós vamos perder. E talvez isso até será para o nosso bem. Para Deus simplesmente nos trazer de volta para o caminho certo. Tem pessoas que precisam perder. Para talvez voltarem a ser humildes novamente. Para não achar que é melhor do que realmente é. Quantos aqui estão me entendendo? Então, às vezes o sofrimento ele é simplesmente o fruto de um mundo caído. Ou das nossas escolhas. Ou do nosso adversário que quer impor o reino dele sobre nós. Então, acredite, os sofrimentos podem acontecer. Nós não estamos livres dele, mas na maior parte do tempo, nós estamos, sim, vivendo aquilo que Deus tem para nós nessa terra. Agora, a oração do Pai Nosso, ela não é uma oração para você repetir e torná-la uma reza. Que é aquela coisa repetitiva, que você fica repetindo como se você fosse um robô repetindo. Não, a oração do Pai Nosso é uma oração que é uma oração modelo que nos ensina qual a base que nós temos que orar. Quando o texto diz lá, Pai Nosso que estás no céu, Pai que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Venha o teu reino. Por quê? Que Jesus nos ensinou a orar para que venha o reino de Deus. É porque faça a tua vontade na terra assim como ela é feita no céu. Essa foi a oração de Jesus e essa tem que ser a sua. Senhor, faz a tua vontade na minha vida, faz a tua vontade na minha família, faz a tua vontade no Brasil, faz a tua vontade no mundo, assim como ela é feita no céu. Assim como a tua vontade é feita no céu, faz aqui também. Jesus nos ensinou a orar para que a vontade de Deus seja feita na terra, porque não é feita. Significa que a vontade de Deus não é feita. Então não é a vontade de Deus quando você vê um acidente e fala, Deus permitiu. Não, é verdade, Deus, foi a vontade de Deus. Perdi uma criança. Foi a vontade de Deus. Não foi. Não foi. Não foi a vontade de Deus. Nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é você orar. Senhor, faz a tua vontade na minha vida. Faz a tua vontade na minha família. Faz a tua vontade na minha igreja. Faz a tua vontade na minha nação. Faz a tua vontade nesse mundo aqui. Então o reino de Deus é isso. É você orar para que a vontade de Deus seja feita. Porque nem sempre ela é feita. A vontade de Deus ela é feita no céu. É o que está escrito. Mas ela não é feita na terra. Por isso, quando nós pregamos o reino de Deus, quando nós pregamos a palavra de Deus, nós estamos espalhando o reino, para que a vontade de Deus seja feita, para que a justiça seja implantada, para que a graça venha, para que as pessoas se alegrem. Isso é a expressão do reino. Você tem que expressar o reino, porque ele está dentro de você. Posso ouvir um amém mais forte? Então deixa eu te falar uma coisa, não atribua tragédias a Deus. Deus não é um Deus mau, Ele não é um Deus de tragédia, Ele é bom.
Você já parou para pensar quantos livramentos você já teve? Até para atravessar uma rua ali, ó, você pensa que você dá conta. Mas às vezes você está desatento. Você pode ser atropelado. Uma vez eu quase fui atropelado em Brasília, por muito pouco. Já era crente. Foi um livramento de Deus. Quantos livramentos de enfermidade nós já tivemos? Mas aí acontece uma coisa, aí foi Deus, foi a vontade de Deus. Não, não foi. Não foi. Nosso Deus é bom, meu irmão. Ele quer o melhor para você. Ele quer que você seja feliz. Ele não quer que eu tenha uma vida de sofrimento. Não, não. Ele não quer isso. Porque o reino de Deus não é isso. Como eu li aqui, o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Você pensa que Deus é triste? Meu irmão, eu não sei se você já viu, mas tem um programa na televisão chamado de Os Vídeos Mais Idiotas que Existe. É cara que quer aparecer e o negócio dá errado. Não tem como não rir daquilo. Às vezes eu fico pensando, Deus, olhando para nós aqui, quanto Deus ri da gente, tanta bobeira que a gente dá, de tanta coisa errada que a gente fala, de tanto comportamento errado que nós temos. Eu acho que chega a ser engraçado. Não tem como Deus não rir, porque o reino de Deus é alegria. Por que você acha que Deus mandava Israel fazer 7 festas por ano? Mas não era festa de um dia, não. Tinha festa que era 40 dias. Tinha festa que era 30. Tinha festa que era uma semana. Se você somar tudo isso aí, você vai ver que eles ficavam a maior parte do tempo fazendo festa, o povo de Deus. O tempo inteiro, Jerusalém recebendo pessoas e festa. Recebendo pessoas e festa. Recebendo pessoas e festa. Festa, festa, festa. Deus é assim, porque Ele é feliz. Vai ser uma festa no céu, quando chegarmos lá. A palavra diz que há júbilo no céu por um pecador que se arrepende, festa. Há uma expectativa no céu para que as pessoas se convertam, para que eles façam uma festa lá no céu. Deus é um Deus de alegria. Deus é um Deus de festa. Você sabe que a gente foi em Jerusalém? E eu tinha uma ideia. Jerusalém é o centro de 3 grandes religiões. O cristianismo, o judaísmo e o islamismo. E você chega, você pensa que é uma cidade tradicional, aquela cidade tradicional. Mas é completamente diferente de uma cidade tradicional. O que me chamou a atenção em Jerusalém é como o povo é feliz, o povo é para cima. Você passa nas ruas, você vê aquele tanto de gente, uns com bola de futebol, outros com bola de basquete, muita conversa. E a gente foi numa época, estava tendo um festival de luzes na cidade inteira, então tinha luz na cidade inteira, aquela coisa assim, para cima, alegre, feliz. Até hoje, esse ambiente de festa em Jerusalém não mudou, porque Deus é assim. Seja assim. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, não seja carrancudo não. Deus não gosta. Talvez seu marido está hoje emburrado com você. Fala para ele, não burra não. Burra não. Fala para sua esposa também. Eu sei que os homens emburram mais do que as mulheres, né? Mas os homens também têm mais senso de humor que as mulheres. Você só tem uma chance para sofrer por Jesus. E é agora. Atos capítulo 5, eu quero ler esse texto, versículo 40 e 42. Diz assim, a 42. Chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem em nome de Jesus, o soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome. É muito difícil alguém que se converteu ao evangelho não ter sofrido isso aqui, ó, afrontas. O crentinho, o fanático, você está indo lá para dar dinheiro para o pastor, essas coisas. É muito difícil alguém que se converteu mesmo não ter sofrido esse tipo de perseguição. E esse tipo de perseguição aqui não é de pessoas que estão longe, não, porque a gente nem se importa se alguém que está longe chamar a gente de fanático. Mas isso aqui acontece até dentro da família, na maioria das vezes. A palavra diz, olha só, e eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se, se alegrando, adorando, louvando, né? Por terem sido considerados dignos
de sofrer afrontas por esse nome. Irmãos, nós só teremos uma chance de sofrer por ele, só aqui. Olha o 42. E todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Que grande honra para nós. Mesmo em meio às dores, nós podemos adorar o Senhor, aquele que vive. Aquele que vive. Ele é o nosso Deus. Então, meu irmão, não importa qual seja a circunstância que você esteja vivendo, decida ser um adorador. Deus não resiste a um adorador. Pastor, mas eu estou sofrendo muito. Ok, adore. Não importa. Não importa o que você esteja passando, adore. Se derrame aos pés do Senhor. Eu preguei esses dias, e a Poliana até falou disso semana passada também, que eu tive uma crise de ansiedade, depois comecei a desenvolver ansiedade. Irmãos, e isso foi algo difícil. Não sei quantos já tiveram ou já passaram por isso, mas você ter uma crise, ou você depois tornar-se alguém ansioso, é algo ruim. E eu me sentia muito angustiado, com angústia que não tinha... Eu não sabia de onde que estava vindo aquilo. Não era um problema no meu casamento, não era um problema aqui na igreja, não era um problema financeiro, não era um problema de enfermidade, mas estava lá. Do nada aparecia. Simplesmente aquela angústia, aquela coisa tão estranha acontecendo. E eu falava, de onde saiu isso? Qual a fonte disso? Por que eu estou sentindo isso? Mas olha, Deus já me deu uma palavra logo no primeiro dia que eu orei. Os irmãos se lembram, eu ministrei essa palavra aqui. E uma das coisas que Deus me mandou fazer foi, fala disso. Fala o que você está sentindo. Porque Jesus falou para os discípulos. Jesus foi até eles e falou, minha alma está terrivelmente angustiada. Foi uma das coisas que Deus me mostrou, você tem que falar. Jesus falou. Ele foi lá para os discípulos e falou, olha, orem comigo porque minha alma está terrivelmente angustiada. Jesus estava passando por uma crise de pânico ali, no Getsemane. Mas eu confesso para os irmãos, que assim, aquela angústia, aquela coisa ruim, meu irmão, era difícil orar. Mas quando eu vinha orar, eu sentia um alívio da parte de Deus. Eu me derramava, eu chorava na presença do Senhor ali. Eu adorava, eu colocava uma música aqui, eu ia adorar, e lutando contra aquele sentimento, contra aquela ansiedade, porque ansiedade é uma incredulidade. Você está tentando antecipar alguma coisa. E eu estava ali, e eu adorava, e eu adorava, eu adorava. Deixa eu te falar, tem alguma coisa acontecendo com você? Tranca a porta do seu quarto. Adore. E hoje, pastor, meu irmão, não me lembro a última vez que eu tive sintoma de angústia. Graças a Deus, eu estou liberto. Eu não estou sentindo nada mais. Mas eu dei a resposta certa. Eu vou para os pés de Jesus. Eu vou para os pés de Jesus. E eu sei que qualquer um pode passar pelo que eu passei. Não havia motivos de ter aquilo. Mas eu passei. E te digo, vai ser muito mais fácil eu me compadecer daqueles que passam agora. Porque sentir aquilo foi muito ruim. Eu não pude parar. Você sabe que no primeiro momento eu quis recuar. No sentido assim, peraí. Eu acho que eu tenho que pregar menos, eu acho que... Passou isso na minha cabeça. Mas você sabe o que aconteceu? Exatamente o contrário. Eu vi que aquilo era uma seta do diabo. E eu pensei, agora eu quero pregar mais. Agora eu quero dar mais aula no cursão. Agora eu quero dar mais aula no CTL. Agora eu vou visitar mais as células. A resposta foi o contrário. E qual foi a sua condição hoje? A que eu acabei de falar para os irmãos. Nós precisamos dar uma resposta de fé. É isso que Deus respalda. Se eu tivesse intimidado e me fechado,
Talvez hoje eu estaria aqui sentado no banco, falando, Jonathan, Nil, fica à frente da igreja, eu preciso de um ano sabático. Não sou contra o ano sabático, não. Sou até a favor para quem realmente precisa. Mas não foi isso que Deus falou comigo. Deus, ele respalda as nossas atitudes de fé. E o reino de Deus só pode ser acessado pela fé. Marcos capítulo 4, versículo 26. Diz assim, disse ainda, o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, depois dormisse e se levantasse, e de noite e de dia a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. Presta atenção como que é comparado ao reino de Deus. O reino de Deus, ele depende de uma atitude nossa. Para que ele seja implantado, ele depende de uma atitude nossa. Aqui está dizendo que o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra. Lançar semente à terra é uma atitude de fé. A semente é a palavra de Deus. Nós precisamos lançar semente à terra. Você quer fazer o reino de Deus crescer? Lance semente à terra. É pregação do evangelho. Leve pessoas para o encontro. No encontro a gente fica lá 3 dias evangelizando, lançando semente. Então lance semente à terra. Então o reino de Deus é como se um homem lançasse semente à terra, ele dormisse, perceba que a fé ela passa por um processo de descanso, ele lança semente, mas ele confia. Porque quando você lança semente à terra, não adianta você ir lá desenterrar para ver se ela está brotando. Se fizer isso, você mata a semente. Você precisa acreditar que aquela semente vai brotar. Mas você não está vendo. Tudo é uma questão de fé. Você lança semente, a terra dorme, o dormir aqui é no sentido de descansar. Porque o processo da fé passa pelo descanso, de você confiar que Deus vai fazer. Amém? Ele lança a semente, aqui fala que ele dormiu, a semente germinou, cresceu, não sabendo ele como. O que nós temos que fazer então? Lançar a semente e descansar. E o crescimento vem de Deus, porque a gente nem sabe como cresce. Porque aqui diz que a semente germinou e cresceu, não sabendo ele como. Nós não sabemos como é o crescimento, mas nós sabemos que uma coisa é verdade. Começa você lançando a palavra, você lançando a semente, você descansando que Deus vai fazer, você confiar que Deus vai fazer. Então a nossa parte é lançar a semente. Tudo no reino de Deus é pela fé, meu irmão. Tudo no reino de Deus é você lançar uma semente. Como o Wagner falou aqui na oferta, você precisa lançar semente, palavras que edificam. Isso vai fazer o reino crescer, expandir. E aqui depois o texto continua falando que primeiro o grão, depois a espiga, depois o grão cheio. Olha lá, versículo 28. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. Então aqui está dizendo que a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva. Então quando você lança a semente, você vai ver o resultado. Ela vai crescer, você vai ver a erva. São pessoas que você vai ganhar para Jesus. Aqui está falando do processo da fé. Primeiro a erva. Quando você lança a semente, você vai ter uma fé, você vai perceber que você tem uma fé. Mas ela ainda talvez não é o nível que você quer. Primeiro a erva é o primeiro nível de fé. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga. Já é um outro nível de fé. Depois já vem o grão cheio da espiga, que é a frutificação. A fé só pode, o reino de Deus só pode ser acessado por nós pela fé. Você pode acessar o reino de Deus pela fé. O reino de Deus ele é como uma corrida de revezamento. Eu vi um pastor dando um exemplo, que o reino de Deus é como uma corrida de revezamento de bastão. Você já viu aquela corrida de 400 metros que eles revezam o bastão? Eles têm que ter uma técnica, né, para passar o bastão de um para o outro.
as equipes, os países, o primeiro corre, o segundo já fica esperando. E ele corre, passa o bastão. Mas o que correu primeiro, ele não simplesmente termina a corrida e vai para o vestiário, trocar de roupa e ir embora para casa. Porque ele depende dos outros terminarem a corrida, para ele receber o prêmio. Só quando o último termina a corrida, que ele pode receber o prêmio. Então, quando ele termina ali, a parte dele, os primeiros 100 metros, ele fica na expectativa do segundo correr, do terceiro e do último, para receber o prêmio dele. O reino de Deus é assim também. Porque primeiro vieram os apóstolos, depois vieram os primeiros irmãos da igreja primitiva. A fé foi espalhando, cresceu. Hoje nós temos uma grande revelação. Nós só estamos aqui porque os nossos irmãos trabalharam no passado e passaram o bastão. Hoje você pode pensar, nossa, nós estamos vivendo um tempo muito bom. E estamos. Nós nunca vivemos um tempo com tanta revelação, né? E com acesso a tanta revelação, tantos recursos que nós temos hoje. Pessoas pregando a palavra com unção, com realmente assim, pessoas de Deus. Mas nós precisamos nos lembrar dos irmãos lá atrás que foram perseguidos. Aqui no Brasil, década de 50, 60, 70, eles eram muito perseguidos. Mas eles passaram o bastão. As gerações que vieram depois. E hoje, nós somos talvez a última geração do último bastão. Mas as outras gerações, elas estão na expectativa daquilo que vamos fazer. Ah, mas elas estão vendo o que nós estamos fazendo? Claro que não. Não é isso que eu estou falando. Mas a recompensa dos apóstolos depende daquilo que nós vamos fazer. E a recompensa dos heróis da fé do Antigo Testamento depende da nossa resposta agora. Então preste atenção. O reino de Deus é uma corrida de revezamento. Talvez nós sejamos os últimos. Aqueles que vão coroar a recompensa. O último a correr. Olha o que diz em Hebreus 11:40. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Eles quem? Os heróis da fé lá do Antigo Testamento. Homens poderosos que viveram na fé. Mas aqui está dizendo que eles não podem receber a recompensa sem nós. É necessário que haja uma resposta da igreja agora. Uma resposta nossa. Agora veja o verso 1, capítulo 12, verso 1, Hebreus 12, 1. Diz, portanto também nós, visto que temos rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha aqui, no primeiro texto que eu li, está dizendo que há uma expectativa no céu pela resposta da igreja agora, amém? A corrida de revezamento. No outro texto está dizendo que aqui o escritor chama atenção para duas coisas. Santidade, deixa de lado o pecado que te embaraça. Deixa de lado. E corre com perseverança a carreira que te está proposta. Duas coisas aqui. Santidade, perseverança. São as exortações do escritor de Hebreus a nosso respeito. Nós precisamos andar em santidade. Amém? Perseverantes. Por que perseverança? Porque vai haver perseguição. Porque vão haver guerras. Porque você vai passar por situações difíceis. Porque vai haver tribulação. Por isso é que o escritor está falando. Persevera. Deixa o pecado que te embaraça e persevera. Quantos aqui estão entendendo? Diga eu estou. Amém? Você vai perseverar? Persevera. Então nesse revezamento você faz parte. Eles só receberão a recompensa. E o reino só será implantado plenamente quando o último correr os últimos 100 metros. Eles passaram o bastão para nós. Pastor, mas quando o reino virá na sua plenitude? Olha Mateus capítulo 24, verso 14. Diz assim, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então
virá o fim. Tem algo embutido nesse texto que nós podemos fazer. O reino será implantado na sua plenitude quando todo o evangelho for pregado em todo o mundo. Quando isso acontecer, então o reino de Deus na sua plenitude, na sua justiça, será implantado aqui nessa terra.